Graça e paz, Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus, amém? Aqui quem fala é a pastora Riane e eu tenho uma palavra para o seu coração. Tenho uma palavra para você. Você já viu por acaso aquela expressão, tem dias, ou são dias, ou até mesmo falando, naqueles dias? Pois é. Essa expressão ela é muito usada, tanto no nosso cotidiano, também quanto na palavra de Deus. E eu quero te explicar um pouquinho sobre isso. Quando você ouvir alguém dizendo, né, ou quando nós ouvimos, ou até mesmo você já disse. Quando um homem e uma mulher de Deus, por exemplo, começa a entregar um recado da parte de Deus, quando um homem e uma mulher que realmente vale a pena, né, irmãos, pararmos para ouvirmos, porque são dias de entendermos quem podemos parar para ouvir. São dias que em tanta informação, tanto conhecimento, né, naquilo que está acontecendo no nosso tempo, a gente tem que realmente saber a quem vamos ouvir. Mas quando um homem ou mulher de Deus, ela começa ou ele ali profetizar ou entregar um recado, um oráculo da parte do Senhor, ela pode ou ele usar essa expressão. São dias, entretanto virão dias, porque a palavra do Senhor diz isso. Mas antes de entrar nisso, rapidamente eu quero te dizer que não só mediante a uma profecia, na palavra de Deus nós temos essa expressão. Nós podemos também usar essa expressão, ter essa expressão sendo usada naquilo que representa a nossa vida. Indicação de uma situação, de um momento, a qual uma pessoa pode estar passando fases na vida dela que não são constantes, que realmente é passageiro, para indicar o quê? Que existe na nossa vida altos e baixos. Mediante isso você podemos ouvir, né? Diante de tem dias e dias. Essa expressão é muito usada na língua portuguesa no cotidiano para expressar o quê? Quando você ouvir alguém falando tem dias e dias. Essa expressão significa variação de situações na nossa vida. Variações, né, de sentimentos, de mudança de vida. Porque quando você ouvir alguém falando variação de dia, significa um momento bom ou um ruim. Mas a pessoa conseguiu entender que mediante a tudo aquilo que ela está passando, essas ocorrências, impermanências, isso não é duradouro, isso vai passar. É lindo. Também a gente pode ouvir, né? Tem dias que parece noite. Essa expressão é muito interessante. Já mostra, querendo ou não, uma pessoa vivendo uma circunstância a qual um desânimo, uma dificuldade. Então, aquilo lhe impera diante da pessoa uma negatividade. Ela se apropria daquilo que parece que tudo vai dar errado, que parece que realmente algo no externo não vai trazer uma compreensão no interno. Então tem pessoas que usam, né? Esse dia parece noite, não tem como, vai dar errado, eu não consigo. E também temos a expressão de tem dias. Essa expressão é uma reflexão diante da sociedade. Uma reflexão que traz pra gente, é tão interessante isso, sobre crise de identidade. Porque quando as pessoas falam, não, tem dias, ela começa a falar de circunstâncias, de problemas, ela não está trazendo ali só para fora o dia dela, a situação da vida dela, aquilo que ela está passando num todo da vida dela. Mas ela está mostrando, né, que realmente tem ali uma crise de identidade, tem ali um problema de autoconhecimento, tem dentro dela uma dificuldade, um problema de reconhecer situações a qual ela precisa de ser tratada e curada. E por último, ainda assim, podemos ouvir nada melhor que um dia após o outro. Essa expressão é muito usada, talvez eu e você já até falamos ela. E ela é a qual mostra pra gente paciência e resiliência. A qual traz pra mim e pra você entendimento que é necessário respeitar. Respeitar os processos. Respeitar que a gente tem que ter paciência, porque é uma coisa de cada vez, né? Só que tudo isso a gente usa, a gente expressa, a gente fala, a gente tá ali ouvindo pessoas falar. Mas o que isso realmente tem a ver com a palavra de Deus? E é tão interessante que todas essas expressões vêm mediante ao que a palavra de Deus nos diz. Às vezes você já leu e não entendeu, ou às vezes você já ouviu. Não só profetas dizendo, são dias, haverá dias, nos últimos dias. Mas quando a palavra de Deus nos traz isso, e traz todas essas outras expressões à tona, quer dizer para nós, para mim e para você, não só um sumo, né, uma suma importância de reconhecimento dos dias que nós estamos vivendo. Que dias? Ah, um dia que a gente sabe que tem um dia mau e um dia bom. Um dia que a gente sabe, né, que ainda que tá dando tudo errado, que parece noite. Um dia a qual, mesmo que, sabe, nada melhor do que um dia após o outro. E nada melhor que, tem dias, circunstâncias, problemas, que ainda que parece que a gente nem se conhece, não tá entendendo nada.
Todas essas expressões vêm da palavra do entendimento que naqueles dias, e esses são os dias, irmãos. Então a gente tem que ouvir a voz do Senhor, porque essa expressão nada mais é e nada menos o significado que Deus está dizendo para mim e para você. Períodos históricos, períodos proféticos, períodos a qual a palavra de Deus está apontando aquilo que Cristo quer dizer, aquilo que Cristo quer indicar. E mediante a essa expressão na Bíblia, o que ele está querendo indicar? Que o fim está próximo. Que o fim está próximo. A palavra do Senhor, quando diz isso, está dizendo naqueles dias, o julgamento do Senhor. A profecia sendo, agora realizada, a profecia acontecendo, sendo cumprida. Naqueles dias significa que não é só um momento agora, um marco histórico, não é só o profético se cumprindo, é a indicação que o tempo das provações, que o tempo das dificuldades, que o tempo de falta de autoconhecimento, de identidade, que o tempo que dia parece treva, que o tempo a qual está acontecendo circunstâncias, que não há nada melhor do que um dia após o outro, a indicação que o juízo de Deus está próximo. Aleluia, você está entendendo? Então a palavra do Senhor diz para mim e para você. Por isso que o significado dessa expressão é muito importante. Porque realmente os últimos dias estão próximos. São dias, irmãos, de ouvirmos a palavra de Deus. Estamos nesses dias. E mediante a isso, tem uma palavra que eu quero compartilhar para a gente selar esse entendimento, que está em Mateus, capítulo 24. Eu quero ler o versículo 22, depois o 36 ao 39. 24, 22 diz assim: se aqueles dias não fossem abreviados, encurtados, ninguém sobreviveria. Mas, por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Mas assim diz também no 36. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Olha só, 37. Como nos dias de Noé, pois os dias anteriores ao dilúvio, assim o povo vivia comendo, bebendo, dando-se de casar. E aí, diante disso, dava o casamento em dia que Noé assim entrou na arca. E eles nada perceberam, nem viram, até que veio o dilúvio e o levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Senhor. Eu quero explicar para você. Quando a palavra aqui em Mateus 24, no versículo 22, traz para a gente o entendimento, esse versículo é muito interessante porque a palavra do Senhor traz, quando diz são dias abreviados, o Senhor declara, tá? Que nos fins dos tempos, na época, no tempo, na hora que acontece, que vai acontecer o arrebatamento, no tempo a qual virá agora a vinda de Jesus, a segunda vinda dele, nesse período, nesse tempo onde vai se cumprir a volta de Jesus. Por isso que até o dia que se cumprir isso, porque ninguém sabe o dia, o que Cristo tem feito? Ele tem abreviado os tempos. Ele tem abreviado o nosso relógio, ele tem abreviado o nosso relógio cronológico, para que o tempo celestial, o tempo eterno comece a se cumprir. Então as coisas estão acontecendo, as profecias estão se cumprindo, Tudo que Deus disse está acontecendo, e assim, porque ele está abreviando, porque se ele não abreviar, os escolhidos, os eleitos não vão suportar. E a palavra do Senhor diz que ele está abreviando esse tempo, Ele está abreviando até, aqui alguns teólogos vão dizer que até as semanas, da tribulação final, dos dias que o Senhor vai voltar do arrebatamento está sendo e vai ser, agora abreviado. Mas mediante a isso, não sabemos o dia nem a hora, como vai ser, só sabemos que ele vai voltar. E ele tem abreviado o tempo. E a palavra do Senhor diz em versículos anteriores que ele tem feito isso, E agora o único papel de Cristo é pregar a palavra, as boas novas para todas as nações, para todos os povos. Porque Cristo tem pressa, de agora retirar e exterminar aqui da terra a destruição. Ele tem pressa. E por isso que ele está falando, eu estou abreviando o tempo, eu estou abreviando os dias, cumprindo todas as coisas, porque são dias de eu fazer isso. São dias de agora de estar assim. E você tem que estar alerta, e eu também, que ele está cumprindo todas as coisas. Essas guerras é o cumprimento da palavra. Os homens cada vez mais têm o coração obstinado, endurecido. As pessoas, a humanidade não querer ouvir a palavra. São dias que os homens eles vão ter pavor, pânico da palavra de Deus. São cumprimento, tudo são dias a qual Deus tem abreviado o nosso tempo para cumprir o tempo eterno. E ele vai fazer isso porque nós eleitos, assim, senão o Senhor não fizer, nós não vamos suportar.
Amém? Porque muito me incomoda os eleitos estar vivendo nessa terra confortavelmente. Vivendo nessa vida, amando esse mundo. Então a palavra do Senhor diz isso para mim e para você. Ele está abreviando. Enquanto ele abrevia e cumpre todas as coisas, o propósito de Deus é a gente ir, cumprir o ID e ele também chegar aonde o evangelho não chegou, para até que ele volte. E eu quero finalizar dizendo que ninguém sabe o dia que o Filho do Homem volta, né? Jesus aqui, o Filho do Homem. Nós sabemos, né? Não tem como. Ninguém sabe o dia que Jesus volta. Apesar dessa declaração ser tão clara, ainda tem pessoas, né? Há multidões que desobedecem ela. Querem estabelecer data para a volta de Jesus, né? Mas a verdade é que nenhum evento, nada relacionado à área profética vai acontecer sem que Cristo volte para buscar a sua igreja. Nós temos que entender o arrebatamento está próximo. O arrebatamento é iminente. A qualquer hora pode acontecer. A qualquer hora a sétima trombeta vai tocar. Por essa razão, temos que ficar realmente ligados, atentos naquilo que o Senhor está fazendo, nos sinais que Ele já disse que se cumprir e está se cumprindo. E é mediante a isso que eu quero profetizar na sua vida. Nem eu, nem você, ninguém sabe o dia, né? Porque quando Jesus Cristo assumiu sua forma humana, por vontade própria, Ele limitou os seus atributos divinos, fazendo a vontade do Pai, né? Por isso que aqui na Bíblia fala, quando ele esteve aqui, ele teve fome, teve sede, teve cansaço. Lucas vai declarar isso também em Lucas 2:52, como homem ele viveu aqui. Uma afirmação que Mateus também diz nessa passagem de Mateus 24, né? Que ninguém sabe, porque Cristo assim abriu mão de usar a sua onisciência divina só para cumprir a vontade de Deus. Mas sabemos que o Senhor fala e declara que ninguém sabe, mas tem apontamentos do que realmente nós temos que entender de quando ele vai voltar. E já está acontecendo. São dias de quê? Como no tempo de Noé. O que significa a vinda do Senhor no tempo de Noé? Como nos dias de Noé? A similaridade de Cristo, aqui a comparação de Cristo está ressaltando que como naquele tempo, agora também a maldade do homem está prevalecendo. São dias maus, irmãos. São dias que Satanás, o Deus da Era, tem cegado o entendimento, até dos eleitos, para não ouvir e não receber a palavra de Deus. São dias a qual, né, Satanás ele tem tomado a terra e jaz do maligno todas as coisas. O sistema satânico só cresce, a maldade só realmente aumenta. E aqui a comparação, não tem como aumentar mais. Daqui para lá é só realmente agora a prova da perversidade humana, chegando a de novo a ira, né, às narinas do nosso Deus. Então, os dias de como Noé e hoje é a comparação da maldade realmente do homem só crescente. E é isso que o Senhor fala, ele viria nesse tempo. Então, as guerras, os rumores, a maldade, a perversidade é o cumprimento da palavra de Deus. São dias como o de Noé. E eu finalizo dizendo que não há pecado nenhum quando a palavra de Deus diz aqui, eles estão preocupando só em comer, em beber, em dar-se até de casar. No pecado aqui não é o comer, o beber ou o casamento. O pecado aqui, Cristo está falando, né, de viver agora de uma forma a qual não liga mais para o juízo, não se importa mais com a perversidade, não se importa mais. E o Senhor está voltando, estamos nós, os eleitos, construindo algo para Deus e eles não estão nem percebendo, eles não estão vendo. Homens e mulheres que só querem o seu próprio desejo, as suas próprias vontades e não estão percebendo que nós estamos construindo uma arca. Eu quero profetizar na sua vida que o Senhor está construindo na sua família uma arca. Uma arca para os seus filhos, uma arca para o seu esposo, aquelas que são mulher, uma arca para a sua casa, a qual nós vamos entrar e vamos esperar o Senhor nos buscar. Uma arca que a perversidade vai estar aumentando, a maldade está crescendo, mas nós estamos construindo na presença do Senhor uma arca, né? Diante daquilo que representava em Noé a arca, a proteção, a presença de Deus. A qual, e assim essa arca, nós sabemos que acompanhou Moisés e agora vem para a presença de Cristo na igreja. Nós estamos construindo na presença do Senhor uma arca onde seremos escondidos, guardados até que Cristo volte para nos buscar. Oh, aleluia! Rebede que faço. Nós estamos construindo uma arca. Ele está alinhando a nossa vida. E mediante a isso eu te convido e eu encerro uma palavra de Hebreus 3,15 que diz: no dia de hoje, são dias, no dia de hoje, em todo o cumprimento, em tudo que Deus tem feito através de Cristo, do Espírito Santo de Deus aqui na terra. Não endureçais os vossos corações, né? A qual, se ele disser, não endureça, como ocorreu no dia da provocação. Hoje é um convite para você. Hoje é um convite a qual o Senhor diz para a sua vida. Como está a sua salvação? Como está a sua vida com Deus? A urgência de proximidade de Deus nesses dias.
A urgência de ouvir a voz de Deus nesses dias. A urgência, esse é o tempo, o hoje, são dias, irmãos, da gente entender tempos de decisões. É um tempo, são dias a qual o Senhor fala para mim e para você que o nosso compromisso com Ele tem que estar mais forte do que nunca. São dias a qual eu e você temos que caminhar por fé e viver totalmente a dependência e a vontade de Deus aqui na terra. Eu profetizo na sua vida que são dias a qual o Senhor vai estar diante de você, orientando você, levantando você e erguendo você, porque nós somos os eleitos escolhidos de Deus e nós vamos estar totalmente guardados por eles. Assim eu te abençoo, né? E ministro a paz do Senhor sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Amém?